Olá, seja bem-vindo a mais um Tira Dúvida aqui do Projeto Conquistar. Eu sou o professor Rio, né? Sou professor de matemática e eu sempre trago aqui um tema interessante que vai te ajudar aí nos teus estudos. Vamos lá? Acompanhe comigo o título da nossa aula. Aula de número 13, o plano perfeito. Acompanhe comigo o objeto de conhecimento. Investigação de dados relativos ao comportamento de duas variáveis numéricas e coeficientes numéricos, utilizando uma reta para descrever uma relação observada. Então é isso, acompanhe então a nossa dúvida. E essa é a nossa dúvida. Na ginástica artística há um aparelho chamado barras paralelas. Você consegue identificar os paralelismos? Então eu vou deixar um tempinho para você analisar nossas imagens aqui com calma e tentar identificá-los. Então nós vamos verificar aí a determinação de um plano. Acompanhe comigo aí o primeiro caso. Nós já vimos, né, que por três pontos não alinhados, ou seja, não colineares, passa um e um só plano. Ou seja, três pontos não colineares determinam um plano. Então você está vendo aí na nossa imagem, né, que nós temos aí na margem da esquerda, três pontos, os pontos A, B e C. Percebam que eles não estão alinhados, tá bom? Até porque se eles estiverem alinhados, eles não vão conseguir determinar um plano. Eles conseguem determinar uma reta, mas não um plano. Então, como eles estão desalinhados, né, a gente chama na matemática de não colineares, a gente consegue, através deles, determinar aí um plano alfa, tá bom? Esse é o primeiro caso, então, de determinação de um plano. Então, a gente fala, né, na matemática, né, que os pontos A, B e C são pontos não colineares, e existe um só plano que faz os três pertencerem a ele, né? Que é, na linguagem matemática, A pertence ao alfa, B pertence a alfa e C também pertence a alfa, né? Os três pertencendo, então, ao nosso plano que nós estamos chamando aqui de alfa, ok? Olha só o segundo caso. Um plano fica determinado também por uma reta e um ponto fora dela. Então, além do primeiro caso que nós vimos, nós temos essa situação, que é uma reta e um ponto fora dela. Então a reta está sendo chamada aí de R, né? R minúsculo, como todas as retas, e ponto P, só para simbolizar que ele está fora da nossa reta. Então, através desses dois elementos, a gente também consegue determinar um plano. Um plano aí que a gente está chamando de alfa. Então, para esse caso, a gente diz, né, na linguagem matemática, que A pertence ao plano alfa e que o R, a reta R, está contido nesse mesmo plano, o plano alfa, tá bom? Então nós já vimos dois casos aqui de determinação de um plano. Temos mais, olha só o terceiro caso. Duas retas paralelas também determinam o plano. Então, além desses dois casos que nós vimos, duas retas paralelas também conseguem determinar um plano. Então nós estamos vendo aí na nossa imagem à esquerda, uma reta R, outra reta S, não é? Esses dois juntos, como são paralelos, também a gente consegue determinar um plano alfa através deles. E aí é importante a gente lembrar, né, que para ser paralelo, eles precisam estar na mesma inclinação, tá? A distância entre eles precisa permanecer a mesma, né, ao longo aí dos seus prolongamentos, né, para a gente poder confirmar que eles realmente são paralelos. E aí, na linguagem matemática, a gente diz que R está contido no plano alfa,
assim também como a reta S, tá bom? Esse foi então o terceiro caso para nós determinarmos um plano. E nós temos ainda um quarto caso, que são duas retas concorrentes que também determinam um plano. Então, o mesmo esquema, né? Duas retas chamadas aí de RS, só que em vez de paralelas, elas são concorrentes. Concorrentes significa que eles têm aqui um ponto em comum, tá? Esse ponto de contato caracteriza, então, retas concorrentes. Então, através dessas duas retas concorrentes, a gente também consegue determinar um plano alfa, tá? Então, aqui, ó, nós temos aqui duas retas concorrentes, né? Vou chamar esse ponto de contato entre eles de ponto P, é exatamente o que a gente está simbolizando aqui, ó, na linguagem matemática, né? A interseção, que é exatamente esse ponto de contato entre as retas R e S, nós chamamos aí de ponto P, um conjunto aí com um único ponto, o P. E, através deles, a gente consegue, então, determinar um plano. Por isso, a reta R está contida no plano alfa, assim também como a reta S, tá bom? Então, são 4 situações em que a gente consegue aí determinar um plano. A gente utiliza, então, elementos, né, para conseguir formular aí a existência, né, de um plano através deles. Beleza? Vamos falar agora sobre as posições relativas de uma reta e um plano. Olha só, considerando um plano e uma reta, tem umas seguintes posições relativas possíveis. Temos aí a primeira, ó. A reta não tem ponto comum com o plano, que é o que nós estamos vendo aqui na nossa imagem da direita, né? Temos um plano, que a gente pode aqui chamá-lo de alfa, tá? E uma reta fora dela, tá? Se essa reta que está fora dela, chamada aí de R, não tiver ponto de contato, né? Não tiver aí interseção com o plano, então significa que eles são paralelos, tá bom? E é isso que está sendo dito aqui na linguagem matemática, né? A interseção entre a reta R e o plano alfa é vazia, ou seja, não existe aí um ponto de contato. Então, para uma situação que nem essa, a gente pode afirmar com certeza que esses dois elementos são paralelos, tá? A reta R é paralela ao plano alfa, ok? Então essa é a primeira posição relativa, tá bom? Entre um plano e uma reta, tá bom? Então você está vendo aí no nosso esquema, né? Exatamente isso que a gente simbolizou, né? Nós temos um plano alfa, tá? A reta R, ela possui aqui prolongamentos, né? Já que ela é infinita, né? Nesses dois sentidos, tá bom? Então, se nesse prolongamento da nossa reta em nenhum momento ela vai entrar em contato, né, com o plano alfa, então a gente pode afirmar com certeza que eles estão em paralelo, ok? Temos mais uma, olha só o ponto 2. A reta tem um único ponto em comum com o plano. Dizemos então que a reta é concorrente com o plano, tá? Então, nesse segundo caso, nós temos aqui o nosso plano alfa. A nossa reta R, ela não está em paralelo, né? Ela está atravessando o nosso plano, ela tem ali um ponto de contato com o nosso plano alfa, e nesse ponto de contato a gente chamou esse ponto aí de A, tá? Então, por isso que na linguagem matemática, olha só, a interseção entre a reta R e o plano alfa é esse único ponto A. Significa que eles têm aqui esse ponto de contato, então eles são concorrentes. Tá? Então a gente afirma que a reta é concorrente com o plano alfa. Beleza? Seguindo em frente, temos mais uma situação. Olha só. A reta tem dois pontos em comum com o plano. Dizemos então que a reta está contida no plano. Então você está vendo novamente o nosso plano, né? O plano que a gente vai chamar aqui de alfa. A reta não está em nenhum momento fora do nosso plano. Ela está inteiramente contida, está dentro, né, do nosso plano alfa. Inclusive, a gente identificou aqui dois pontos, né, o ponto A e o ponto B. O ponto A vai pertencer tanto à reta quanto ao plano, assim como o ponto B. E é exatamente isso que está sendo dito aqui. Ó. O ponto A
e o ponto B pertence ao plano e também esses dois também pertencem à reta. Tá? Então, nesse caso, a gente diz que a reta está contida no nosso plano. Beleza? Ok, então são essas três situações. Vou voltar aqui algumas cartelas para a gente utilizar esse esquema aqui para a gente lembrar aqui das três situações, tá bom? São três posições que a gente tem que memorizar, né? A primeira já está esclarecida aí, né? Que é o paralelismo, né? A reta está paralela ao nosso plano alfa. Eles não entram em contato, né? Nem nos seus prolongamentos, tá bom? Então, quando isso acontece, a gente pode afirmar com segurança que eles são paralelos, tá bom? A segunda situação que a gente viu foi a da reta concorrente. Então, é uma reta que entra em contato com o nosso plano alfa, tá? Então, nesse contato, tá? Vai existir aqui um ponto. Esse ponto, que eu vou chamar aqui de P, ele pertence tanto à reta quanto ao plano alfa, tá bom? Então, né, para essa situação, nós chamamos aí de concorrentes. E existe o terceiro caso, que é onde a reta está totalmente contida no plano, né? Então, se a gente escolher aqui dois pontos dessa reta, chamando aqui de A e B, esses dois pontos estão contidos tanto na reta, né? Eles pertencem à nossa reta, como também vão pertencer ao nosso plano alfa. Ok? Então, são essas três posições relativas, tá bom? E agora nós vamos para o nosso checklist. E no nosso momento do checklist, a gente viu duas situações, né? A determinação de um plano e também as posições relativas entre uma reta e um plano. Vamos começar, então, com a determinação de um plano. São quatro situações. A primeira delas são exatamente as dos três pontos, não é? Três pontos que nós chamamos não colineares, tá bom? Ou seja, não estão alinhados, né? Porque se estiverem alinhados, eles não conseguem determinar um plano, conseguem determinar uma reta, mas não um plano. Então, como esses três pontos estão desalinhados, então, através desses três pontos, a gente consegue aí determinar um plano. Além dessa situação, a gente viu um outro caso, né, que é justamente a da reta e um ponto fora dessa reta, que é exatamente o que a gente está vendo aqui também, né? Uma reta e um ponto fora dela também a gente consegue determinar um plano. Esse plano vai conter tanto o ponto quanto a reta, tá bom? Temos uma terceira situação, que é justamente a das retas paralelas. Quando nós temos duas retas que são paralelas, e a gente precisa confirmar se elas são realmente paralelas, né? Mesma inclinação, mesma distância entre elas, então, através dessas duas retas paralelas, a gente também consegue determinar um plano. Além dessas três, existe uma quarta, que são as retas concorrentes. Então, duas retas concorrentes significa que elas se cruzam, né? Elas possuem ali um ponto de contato. Nesse ponto de contato, a gente chama, então, de interseção, tá? Um ponto que vai pertencer a essas duas retas. Para essa situação, nós também conseguimos determinar um plano, tá bom? Então, são quatro situações em que a gente consegue, com segurança, determinar um plano. Além disso, nós vimos as posições relativas, né? Entre uma reta e também um plano. Então, para as posições relativas, só são três, tá? A primeira delas é quando uma reta não entra em contato com um plano, tá? Quando isso ocorre, significa que os dois estão em paralelismo, né? Então, uma reta que está ali flutuando, né, não entra em contato com um plano em momento algum, nem nos seus prolongamentos, então elas são paralelas, ok? Além dessa, nós temos uma situação em que a reta entra sim em contato, né? Ele atravessa o nosso plano. Quando ele atravessa o plano, vai existir ali um ponto de contato, que nós chamamos na matemática de interseção. Então, quando existe esse ponto de contato, quando existe essa interseção, né, um ponto que vai pertencer tanto à reta quanto ao plano, então nós chamamos de concorrentes, né? Estão ali se tocando. Além disso, nós temos uma terceira situação,
em que a reta está totalmente contida no plano, tá? Então, quando a reta está totalmente contida no plano, a gente pode pegar ali alguns pontos da reta, a gente vai constatar que esses pontos pertencem tanto à reta, tá bom, quanto ao plano. Então, nesse caso, então, ela vai estar contida no nosso plano, tá bom? Então, são 3 situações de posições relativas, tá bom? E 4 situações em que a gente consegue determinar um plano, tá bom? A gente viu aqui com calma, né, cada uma dessas situações. E agora, então, nós vamos para o nosso momento de dica. Então, a primeira dica que nós temos é como determinar um plano. Então, a primeira maneira que a gente tem aí de determinar um plano é através de 3 pontos, tá? Mas não qualquer 3 pontos, né? Existe uma situação em que esses pontos vão conseguir determinar um plano. Se por um acaso esses pontos estivessem aqui alinhados, como eu vou tentar representar aqui, ó, como se esse ponto C estivesse aqui, ó, ele não consegue determinar um plano, a gente consegue no máximo determinar uma reta, tá bom? Então, é importante que esses 3 pontos não estejam alinhados, a gente chama aí na matemática de não colineares, tá bom? Então, através desses 3 pontos, né, a gente pode determinar um plano. Ó. Se eu traçar aqui, por exemplo, 3 retas, entre eles, essa região aqui, ó, né, vai formar uma região e, consequentemente, a gente conclui que há aí a determinação de um plano. Né? Por isso que a gente fala, então, que 3 pontos conseguem aí determinar um plano, tá bom? Além desses 3 pontos, nós temos aí uma outra situação que também determina um plano, né? Que é a da reta e um ponto fora dela, tá? Esse ponto aqui, ó, vou utilizar aqui o ponto A fora dessa reta, que eu posso chamar aqui de reta R, por exemplo, né? Que contém aí os pontos C e B, tá? Através desses 2 elementos, a gente também consegue determinar um plano. Então, se a gente pegar aqui, ó, também, né, uma situação parecida, ó, a gente forma uma região e aí, consequentemente, a gente determina também um plano. Então, foram 2 situações em que a gente determinou um plano, tá? E existem outras 2, né, que também formam um plano. Vou utilizar aqui o mesmo esquema, que é a situação das retas paralelas, ó. Olha aqui, ó. Nas retas paralelas, tá? A gente também consegue determinar um plano, porque a gente vai aqui escolher pontos dessas 2 retas, né? Vou chamar aqui, por exemplo, de ponto D. Eu posso perfeitamente aqui, ó, através desses elementos, também formar aqui uma região, ó, e aí eu acabo determinando também um plano, tá? Então, já te mostrei aí 3 situações em que a gente consegue aí determinar um plano. E existe uma outra, né, uma 4ª situação, que é justamente a das retas concorrentes. E aí segue a mesma lógica, tá bom? Uma reta concorrente, a outra aqui, eu vou chamar aqui de R e de S, também consegue determinar um plano, tá? No mesmo esquema a gente consegue, então, afirmar com segurança que através desses 2 elementos, né, 2 retas concorrentes, perceba que o ponto C vai pertencer tanto à reta R quanto à reta S e também ao plano alfa, tá? Então, também é uma outra situação em que a gente consegue determinar um plano. Então, são 4 situações para se determinar um plano. E, para a gente lembrar aí das posições relativas entre uma reta e plano, temos aqui 3 casos, né? O primeiro você está vendo aí na nossa imagem, né? Temos o paralelismo. Então, a reta R não possui contato com o plano alfa em momento algum, eles entram em contato. Então, aqui nós temos o paralelismo entre os 2. Nós temos também uma outra situação em que uma reta pode ser concorrente, ou seja, ele fura aqui o nosso plano, né? E aí vai possuir aqui um ponto de contato que eu posso chamar aí de ponto P.
para essa situação, nós dizemos então que elas são concorrentes. E fora isso, a gente pode então também lembrar da reta que está contida no plano alfa, tá? Qualquer ponto que a gente pegar aqui, podemos chamar aqui de ponto A, ponto B, a gente acaba verificando que o ponto A e B pertencem tanto à reta quanto ao plano alfa, tá bom? Então, para as posições relativas, são 3 situações, tá bom? Para a gente lembrar aí de todas elas. Beleza? E essas foram as nossas dicas. A gente vai agora para o nosso encerramento. Estamos chegando ao final, mas antes eu quero te fazer o convite. Nos siga aí nas redes sociais. Acompanha aí comigo, ó, @Centro de Mídias _AM e também a hashtag Projeto Conquistar Seducan. Eu tenho certeza que você vai encontrar lá mais conteúdos que vão te ajudar, não só de matemática, mas também de outras disciplinas. Então é isso, gente. Até a próxima!